Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia, espero que estejam bem. Hoje está muito vento, está frio na rua, por isso agasalhem-se e vamos continuar então a falar do o caminho para a esperança. E diz assim: muitos aceitam uma religião intelectual, uma forma de piedade, quando o coração não está purificado. Que esta seja a tua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Sê verdadeiro contigo mesmo. Sê tão fervoroso e persistente como serias se a tua vida mortal estivesse em jogo. Esta é uma questão que deve ser resolvida entre Deus e a tua própria consciência para a eternidade. Uma esperança baseada unicamente em suposições ser-te-á fatal. Estuda a palavra de Deus com oração. Essa palavra apresenta diante de ti, na lei de Deus e na vida de Cristo, os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ela convence do pecado, ela revela claramente o caminho da salvação. Presta-lhe atenção, como sendo a voz de Deus a falar-te pessoalmente. Realmente, eu digo aqui muitas vezes que nós temos que estudar a palavra de Deus, e é verdade. Talvez muitos de nós, não estudamos afincamente a palavra de Deus. Talvez porque não é só ler, temos que estudar. E por isso é complicado por vezes não termos tempo para estudar, para estar mais baseado. Por isso é que os cultos familiares são para isso mesmo, para que nós estejamos em comunhão com a nossa família e que possamos estudar mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus exatamente nos demonstra aquilo que nós precisamos, porque foi Deus que escreveu a Bíblia, não é? Foi Deus que, através da mão de um homem, fez escrever a Bíblia que nós hoje temos. E isso reflete-nos que foi Deus que exatamente sabe perfeitamente o que diz a Bíblia, mas não nos esquecemos de uma coisa: o inimigo também sabe a Bíblia de cor, de trás para a frente e de frente para trás. Por isso nós temos que ter um certo cuidado daquilo que nós lemos, da forma como interpretamos. Por isso é que temos que ter cuidado, porque há muitas coisas na Bíblia que, principalmente no Velho Testamento, em que se alguém ler e não estudar afincamente aquilo, o que é que acontece? Vai entender ao contrário. E Deus é o princípio e o fim de tudo. Por isso, tudo o que Deus escreveu, não é? Tudo o que aconteceu, tudo o que está para acontecer, são coisas reais, são coisas que está escrito na Bíblia, é a verdade. Mas temos que ter cuidado da forma como interpretamos. E o diabo está sempre na nossa mente a dizer que Deus é culpado de tudo. Por isso, cuidado. Eu aviso os meus amigos, a quem está a ver, que tenha cuidado da forma como interpreta a Bíblia. Se não souber, vá ver noutros livros. Se não souber, fale com o seu pastor. Se não souber, fale com um amigo. Mas não fique com ideias na cabeça. Tente expor as suas ideias para que não fique lá a batalhar na mente. Ao constatarmos a enormidade do pecado, ao veres-te a ti mesmo como realmente és, não desesperes. Foram os pecados que Cristo veio salvar. Nós não temos que reconciliar Deus conosco, mas, ó amor maravilhoso, Deus em Cristo está reconciliando
o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Ele está a tentar atrair com o seu terno amor o coração dos seus filhos errantes. Nenhum pai terrestre seria tão paciente com as faltas e erros dos seus filhos como Deus é com aqueles que ele procura salvar. Ninguém poderia insistir mais ternamente com o transgressor. Nunca lábios humanos expressaram mais ternas súplicas para com um errante do que ele. Todas as suas promessas e advertências são apenas o suspiro do seu grande amor. É verdade, estas promessas e estas advertências, quando ele, entre aspas, ralha connosco, é uma forma de amor, porque ele quer que nós estejamos um dia no céu com ele quer que nós nos salvemos todos. Por isso, quando nós sentirmos que Deus não nos responde, não fiquem aflitos, porque Ele está a ouvir-nos. Só que se calhar não é o momento de responder. Se calhar não é o momento de Ele se pronunciar. Por isso, tenham atenção àquilo que fazem. Cuidado com os vossos erros, com os vossos pecados. Nosso Pai fica muito triste das nossas atitudes, mas Ele continua a amar-nos eternamente, porque Ele quer que nós vamos para o céu. Por isso é que Ele muitas vezes diz na Bíblia e continua a dizer que é difícil o caminho, as provações são muitas, mas não desistas, porque eu estou aqui e é verdade, Ele está ali, confia em mim. E ao confiarmos, a única diferença que temos é que nós conseguimos ultrapassar as coisas com muita naturalidade se estivermos ao lado dele. As coisas podem ser difíceis, mas Deus não deixa que nada seja superior a nós, que nenhuma provação seja superior a nós. Por isso, tudo o que Deus mandar tudo o que acontecer na tua vida, não é Deus que manda, porque como nós temos o pecado, nós temos direito a receber todas as provações. Uma provação é boa porque mostra-te que estás mais perto de Deus, mas as provações por vezes são difíceis. E por isso, quando sentires que estás com uma provação em cima de ti, em que tu sentes que não vais conseguir, não desistas. Eu estou a dizer isto porque comigo passou-se aí há 2 semanas exatamente isso e eu quero testemunhar para vós. Eu tive uma infecção urinária muito grave depois do Covid e que sabemos que foi uma sequela do Covid. E eu tive muito mal, muito mal. O que é que eu digo com isto? Eu tinha tremores da cabeça aos pés, em que eu sentia que eu queria parar os tremores e eu não conseguia, não dava para parar. Em que fiquei completamente doente dos meus problemas de coluna, dos meus braços, das minhas pernas. Eu não tinha força sequer para me levantar. E houve um momento lá no fundo que eu disse: Deus, eu não consigo mais. Se é para fazeres isto, eu desisto. Leva-me. Nem sequer eu pensei no meu filho, porque naquele momento eu estava tão doente, eu sentia-me tão doente. Tive 2 dias a penar, porque entretanto, quinta e sexta-feira eu não consegui trabalhar, porque eu não tinha forças para trabalhar. E na madrugada de sábado eu fui para o hospital e foi aí que eu percebi que tinha uma infecção urinária e que me disseram logo: é uma infecção urinária grave, tens uma bactéria multiresistente. Tomei antibiótico, senti que melhorei, mas há muitos momentos em que eu me lembro daquilo que eu disse a Deus em pensamento. Muitas vezes chorei de stress porque as dores eram insuportáveis. E hoje sinto-me arrependida e já pedi perdão a Deus, porque sei que Deus tem-me ajudado na minha vida em todos os sentidos.
Mas nós, quando nos sentimos mal e a cair, nós simplesmente queremos desistir. Por isso, não desistam. Eu todos os dias penso, não vou desistir, porque por mais que as coisas sejam difíceis, eu não vou desistir, porque Jesus não quer que eu desista, porque Deus não quer que eu desista, porque Deus quer que eu esteja na vida eterna com Ele, quer que eu vá para o céu com Ele e eu vou fazer de tudo para estar no céu com Ele. Por isso, meus amigos, ficamos por aqui. Espero que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.